O vírus herpes pode causar encefalites e meningites virais, herpéticas no caso, né? Então, o que acontece, pessoal? São coisas um pouco distintas, tá? Então, se acredita aí que em torno de 3% das meningites são causadas pelo herpes tipo 1 ou pelo tipo 2, tá? Lembrando que o tipo 1 é aquele que gosta do trigêmeo e o tipo 2 é o que gosta dos nervos sacrais, tá? O que acontece? O vírus herpes, o tipo 1, por exemplo, ele pode causar uma meningite que geralmente é branda, tá certo? Assim como o 2. O problema é que, muitas vezes, o herpes tipo 1, ele pode causar uma encefalite junto, ou seja, com ou sem meningite. No caso, é uma infecção do tecido cerebral e não dos tecidos que estão pericerebrais, tá certo? Que são as meninges. A encefalite herpética, essa sim é uma doença grave, potencialmente fatal, tá? Que necessita de antiviral, preferencialmente endovenoso, quando possível, certo? Principalmente se usa, nesse caso, o aciclovir endovenoso, tá? Ou, se for uma coisa muito branda, que geralmente não é legal, mas é possível também se tratar com os antivirais de segunda geração, né? Como, por exemplo, o valaciclovir, né? A encefalite herpética, ela cursa com um paciente com muita dor de cabeça, né, cefaleia, mal-estar, febre, confusão mental com ou sem rigidez bucal, tá? Existem alguns achados na ressonância que são característicos, tá? Da encefalite herpética, e quando eu falo em encefalite herpética, eu falo predominantemente do herpes tipo 1, que é o mais comum, tá certo? Ela pode ou pode não estar associada a lesões do herpes visíveis, né? Aquelas lesões de mucosa ou de pele. Então, é uma doença aí relativamente comum, tá? Que deve ser suspeitada quando o paciente tem esses sintomas de cefaleia, mal-estar, confusão mental é bastante importante, o paciente fala nada com nada, tá certo? Associada com febre. O diagnóstico de certeza para encefalite herpética, tá? É com a punção do líquor, se tira o líquor e faz biologia molecular, né? Um PCR para herpes simples tipo 1 e herpes simples tipo 2, tá certo? É possível, em alguns casos, que esse PCR só positivo após 3 dias de sintomas. Então, isso é interessante. Se o paciente está tratando a encefalite herpética ou a provável encefalite herpética e nós temos um PCR negativo, vale muito a pena fazer uma segunda punção lombar, né, para se confirmar essa encefalite. O que pouca gente sabe ou acompanha é que o herpes tipo 2, tá, que é aquele herpes genital, ele pode também causar aí sim uma meningite, provavelmente de curso benigno, tá? Que assusta, tá? Assusta, acaba internando, recebe antiviral, mas que ela tem um curso mais ou menos benigno, né? Não tem grandes problemas, não é uma doença semelhante à encefalite herpética. É uma meningite que o vírus pode ir para a região genital, só que ele vai, digamos assim, o caminho reverso, né? E acaba atingindo a meninge. Isso é um pouco controverso, tem alguns artigos que eu posso mostrar aqui para vocês, mas a gente acredita que isso possa também acontecer. Uma coisa que ocorre, e é uma doença rara, mas não desprezível de nós prestarmos atenção, é que isso pode ser uma coisa recorrente também, né? Então, quem descreveu isso aí, tá, foi o médico Mollaret, tá, um francês, acho que em 1944, se não me engano, que ele acompanhava casos de meningites recorrentes, tá certo? Em pacientes predominantemente femininos, média de idade de 35 anos, né? Mas tem masculino também, não é proibido. E na época não se tinha biologia molecular, e ele botou com meningite asséptica, porque não se sabia o patógeno recorrente de Mollaret. Tá? O diagnóstico é feito hoje em dia também com punção lombar e a identificação aí sim do herpes, predominantemente o herpes tipo 2, tá certo? Então o herpes tipo 2 pode causar uma meningite recorrente, tá? O diagnóstico aí é um pouquinho controverso, se são 2 ou mais episódios ou 3 ou mais episódios. O que eu revisei na literatura é 3 ou mais episódios
de meningite asséptica, no caso meningite asséptica de Molaret, predominantemente pelo herpes tipo 2, é raro, tá? É bastante raro. E por ser raro, nós temos alguma dificuldade na literatura médica de saber o que fazer, tá? E existe aí duas controvérsias, tá? A primeira controvérsia é tratar ou não tratar com antiviral. Uma parte dos estudiosos dizem que não faz grande diferença. Eu trato, tá? Eu acho que tem que tratar. E a segunda parte, ainda um pouco mais controversa ainda, e eu tenho um artigo que eles fizeram isso, eu vou botar aqui na tela para vocês, é o que fazer se a paciente tem, né, ou se o paciente tem muitas meningites recorrentes de Molaret pelo herpes tipo 2, usar ou não usar a profilaxia, né, com antiviral. Aqui no caso desse artigo que eu apresentei na tela para vocês, eles utilizaram o antiviral. No momento que estão publicando o artigo, essa paciente feminina está com antiviral há 2 anos e não teve mais nenhum episódio, mas ela tinha tido dezenas de episódios, tá certo? Era um caso bastante incapacitante. E ainda tem estudos mostrando que com o passar dos anos, né, desses pacientes que têm a meningite asséptica recorrente de Molaret, com o passar dos anos, elas somem. Por algum motivo, o paciente pode não apresentar mais depois de ter alguns episódios dessa doença raríssima, tá certo? Só para essa semana, eu já vi um caso de cada, tá? Mas foi uma semana, na verdade, semana passada foi uma semana atípica, porque realmente meningite asséptica de Molaret, muito raro. Tá? E encefalite herpética eu ajudei no diagnóstico de um caso. O paciente ficou super bem, chegou a baixar na UTI, recebeu o antiviral endovenoso e já tá recuperado, tá? Coisa que tem que ter suspensão diagnóstica, na dúvida trate encefalites, tá certo? E aí no caso de encefalite, até você firmar o diagnóstico, você trata para meningites e encefalites por diversos patógenos, tá certo? Porque no cérebro é um tecido muito frágil e ele precisa do maior cuidado possível, se peca, nesse caso, pelo excesso, e aí depois, quando tu firma o diagnóstico, quando o paciente já está melhorando, você ajusta a terapia conforme o nome da doença infecciosa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar o joinha e se inscrever aqui no canal do YouTube. Um grande abraço, sou Renato Cassol, médico infectologista.